Esta é a história de como uma mulher, capitã do 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro, estava fazendo uma corrida em uma montanha quando deu uma lição em um grupo de arruaceiros que fumavam e a assediaram, proporcionando-lhes uma verdadeira e dura reeducação. Antes de prosseguirmos com a história, por favor, inscreva-se e deixe o seu like. Isso nos dá muita força. O mundo ainda estava envolto na profunda e escura cortina azul da madrugada. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, erguendo-se majestosamente entre os municípios de Teresópolis e Petrópolis no estado do Rio de Janeiro, estava submerso em um silêncio místico. Na floresta, umedecida pelo orvalho da noite inteira, o cheiro denso de mato misturava-se ao aroma gélido da terra molhada, subindo pelo ar, enquanto o canto límpido de pássaros noturnos desconhecidos cortava ocasionalmente o silêncio da madrugada, ecoando para longe. Quando o céu no leste começou a clarear vagamente, uma sombra subia silenciosamente a trilha íngreme, como se estivesse em comunhão com a energia da montanha. Seu nome era Camila Silva, 32 anos. Ela era capitã do 1º Batalhão de Forças Especiais, 1º BFSP, do Exército Brasileiro, a tropa de elite militar do país. A testa firme e o olhar penetrante, revelados sob o cabelo curto e padronizado pela rígida disciplina militar, deixavam claro que ela não era uma mulher comum. Embora estivesse vestindo roupas de montanismo em tons de terra e botas de trilha leves, sua postura impecável e seus passos cadenciados exalavam naturalmente a força implacável de uma operadora de forças especiais. Nos seus dias de folga, ela infalivelmente procurava as montanhas mais famosas do país sozinha, combinando treinamento físico extremo com disciplina mental. A Serra dos Órgãos, em particular, com sua cadeia de montanhas imponente e a energia misteriosa que permeia cada canto, era um dos seus locais de treinamento favoritos. Embora o cansaço de um treinamento conjunto de alta intensidade, concluído com sucesso recentemente, ainda pairasse sobre ela, Camila procurou a montanha novamente para não relaxar a tensão da mente e do corpo. O percurso que ela escolheu hoje começava na sede Teresópolis, passando por trechos sinuosos até chegar à famosa Pedra do Sino, conhecido como um dos caminhos mais deslumbrantes, porém mais traiçoeiros da serra. No entanto, o objetivo dela não era simplesmente chegar ao cume. Correr por trilhas imprevisíveis, testar seus próprios limites, esvaziar a mente de pensamentos complexos através de uma profunda comunhão com a natureza e focar apenas no presente. Esse era o motivo pelo qual ela subia a montanha. O som de sua respiração pesada irrompia ritmicamente, mas sua expressão era de uma paz incomparável. Fios de cabelo grudados pelo suor em sua testa caíam levemente, mas ela os ignorava, movendo-se adiante em silêncio. Quanto tempo havia subido? De repente, seu pé esquerdo prendeu em uma raiz de árvore saliente, quase fazendo-a perder o equilíbrio momentaneamente. Argue! Com um som curto, ela sentiu uma dor aguda no tornozelo. Ela recuperou a postura rapidamente, mas o tornozelo já havia sofrido uma leve torção. Ela parou por um momento e girou o pé algumas vezes. Não parecia ser uma lesão grave, mas uma dor sutil a acompanhava a cada passo. Que descuido meu! Ela murmurou para si mesma e voltou a andar. Ela não era o tipo de pessoa que interromperia o treinamento por causa de um ferimento desse nível. Pelo contrário, ela considerava situações imprevistas como essa uma extensão do treinamento, preparando-a para as variáveis de um combate real. O céu a leste começou a ser tingido lentamente por uma luz avermelhada. O nascer do sol majestoso estava prestes a se desdobrar por entre os picos das montanhas. Camila parou de andar por um instante e recuperou o fôlego. O mar de nuvens que se estendia abaixo de seus pés ondulava pelos vales como uma gigantesca cachoeira de seda branca, e o sol surgindo acima dele banhava o mundo inteiro em um tom dourado. Sentindo as angústias humanas se apequenarem diante da grandeza da natureza, ela firmou sua mente mais uma vez. Que outro ensinamento a Serra dos Órgãos lhe daria hoje? Seus olhos brilharam com uma nova determinação. Quando o sol já estava alto no céu, Camila chegou a uma área plana e relativamente larga, pouco antes do último trecho íngreme. Seu corpo estava encharcado de suor, e o tornozelo torcido de manhã ainda latejava, mas sua mente parecia ainda mais clara. Ela havia acabado de tirar o cantil da mochila para umedecer a garganta seca quando aconteceu. A uma curta distância, o som de conversas barulhentas e um cheiro nauseante de fumaça de cigarro vieram flutuando com o vento. E não era só isso.
O som estridente de um funk proibidão tocava no volume máximo, ferindo os ouvidos, e de vez em quando se ouvia o som de galhos sendo quebrados, misturado com risadas e xingamentos de baixo calão. A testa de Camila franziu-se instintivamente. Que comportamento absurdo e desrespeitoso dentro da energia sagrada do Parque Nacional. Ela caminhou lentamente em direção ao som. Lá, 4 jovens aparentando ter cerca de 20 anos, haviam montado uma roda no meio da trilha, como se estivessem na sala de suas próprias casas. Todos eles tinham cabelos raspados com cortes extravagantes no estilo na régua, e o pouco cabelo que restava estava descolorido com tons chamativos. O que mais chamava a atenção eram suas roupas. Vestiam camisas floridas de gosto duvidoso, abertas até o peito, e seus braços e pescoços estavam cobertos por tatuagens mal feitas. Ficava claro logo de cara que eles estavam longe de ser jovens trabalhadores, eram o que se chamaria de arruaceiros ou marginais de bairro. Eles estavam jogados no chão de qualquer jeito, promovendo uma bebedeira. Ao redor, garrafas de cerveja e cachaça vazias, guimbas de cigarro e pacotes de salgadinhos já estavam espalhados de forma caótica, e em um canto, um pacote de miojo fervia em um fogareiro a gás portátil. Pouco antes de Camila aparecer, um montanhista de meia-idade que passava pelo local não aguentou ver aquela cena e foi visto tentando adverti-los educadamente. Senhores, este é um parque nacional. Vocês não podem fazer fogo ou fumar aqui. Isso prejudica as outras pessoas. Mas tudo que ele recebeu em troca foram zombarias e escárnio. Ô coroa, guarda sua lição de moral para você e segue seu caminho. O que te importa o que a gente faz? Quando um deles respondeu em tom de deboche, os outros o apoiaram, criando uma atmosfera ameaçadora. No fim, o montanhista não teve escolha a não ser se afastar com uma expressão de repulsa, sem conseguir dizer mais nada. Camila observou a cena do início ao fim. Uma fúria fria subiu pelo seu peito. Ela não podia tolerar que a bela natureza fosse destruída e que cidadãos de bem fossem prejudicados por causa de indivíduos como aqueles. Embora ela não estivesse usando o uniforme militar no momento, o sangue de um soldado, incapaz de fechar os olhos para a injustiça, corria em suas veias. A dor no tornozelo torcido já havia sido completamente esquecida. Ela se aproximou deles com passos silenciosos, porém firmes e implacáveis. O bando de desordeiros percebeu tardiamente a aproximação e todos olharam para Camila simultaneamente. Seus olhos varreram Camila da cabeça aos pés, revelando um misto descarado de repulsa e curiosidade perversa. Um deles notou que Camila mancava ligeiramente e sussurrou para o colega ao lado com uma risadinha. Aí, a mina é meio manca, ó, mas o corpo até que dá pro gasto. Aos olhos deles, Camila parecia apenas uma presa fácil, uma mulher solitária perfeita para ser importunada. Com licença, vocês não podem fazer isso aqui. Cozinhar, fumar e consumir bebida alcoólica são coisas estritamente proibidas dentro do Parque Nacional. E façam o favor de limpar essa bagunça. Camila conteve as emoções ao máximo e falou em um tom calmo, mas firme. Sua voz era baixa, mas o peso contido nela definitivamente não era leve. No entanto, suas palavras entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Depois de parecerem momentaneamente confusos, não demorou para que caíssem em gargalhadas coletivas. Wellington, um sujeito de aparência particularmente ameaçadora, com uma camisa florida aberta e que parecia ser o líder do bando, abriu um sorriso sarcástico e deu um passo à frente. Que essa tia tá falando? O que te importa o que a gente faz? Acha que é dona do morro agora? A voz de Wellington era áspera e ameaçadora. Ele empurrou o ombro de Camila com força propositalmente, tentando arrumar briga. Ao lado dele, Robson, um sujeito magricela com os olhos puxados e lábios finos que lhe davam uma aparência astuta, acrescentou com uma expressão lasciva. Tia, pelo visto você veio fazer trilha sozinha. Se tiver entediada, senta aqui e brinca com a gente. Os moleques aqui podem te dar uma diversão muito boa, principalmente hoje à noite. Hehehe. Com as palavras dele, os outros dois também dispararam piadas de baixo calão e riram histericamente. Os olhares deles percorreram o corpo de Camila com luxúria, não hesitando em proferir assédios sexuais indizíveis. Camila lidou com a linguagem e o comportamento insultuosos deles com compostura, sem se abalar. O comportamento de vocês é uma infração clara à lei. Estão causando um grande desconforto aos outros trilheiros. Arrumem tudo isso imediatamente e desçam a montanha. Lei? Que piada!
Nós somos a lei aqui, tia. E desconforto? Ah, tia, a gente pode te deixar bem desconfortável agora mesmo. Ou, talvez a gente possa te deixar bem à vontade, sabe como é? Wellington deu um passo mais perto, tentando agarrar o braço de Camila com brutalidade. Nesse instante, o olhar de Camila tornou-se frio como uma nevasca. Tire suas mãos sujas de mim agora. A voz gélida como gelo fez a mão de Wellington paralisar no ar. A calma habitual desapareceu sem deixar vestígios, substituída por uma aura assassina tão intensa que gelava o sangue de quem ouvisse. Wellington estremeceu por um segundo, mas logo seu orgulho ferido falou mais alto. Seu rosto ficou vermelho de raiva e ele avançou de forma ainda mais violenta. Essa vadia tá querendo morrer, é? Pirou de vez. Escuta aqui, quem você acha que é pra me dar ordem? Acha que tá no exército? Wellington berrou a plenos pulmões, mas Camila não piscou nenhuma vez. Pelo contrário, seu olhar ficou ainda mais afiado, perfurando as pupilas de Wellington de frente. Aquele olhar não continha apenas raiva, ele carregava a frieza de uma operadora de forças especiais que não perde o equilíbrio nem na linha entre a vida e a morte, lapidada por inúmeros combates reais e treinamentos extremos, e a perspicácia capaz de ler todas as fraquezas do oponente. Vou avisar pela última vez. Limpem tudo imediatamente e sumam daqui. Caso contrário, serei eu mesma quem vai limpar o chão com vocês. Bem limpinho. A voz de Camila era baixa, mas o significado de seu aviso cravou nos ouvidos dos marginais com um peso maior do que o de um trovão. No entanto, para jovens delinquentes embriagados pela própria arrogância e que haviam perdido a razão, aquele aviso soou apenas como uma ameaça ridícula. Na verdade, o fato de uma mulher sozinha, e que ainda por cima parecia mancar de uma perna, ousar desafiá-los, provocou neles um sentimento de humilhação insuportável, fazendo-os perder qualquer traço de racionalidade. Montanha, o maior e mais estúpido do grupo, cerrou os punhos e deu um passo à frente. Aí Wellington, essa vagabunda tá folgada demais. A gente tem que dar uma lição nela hoje para ela aprender o que é o terror do mundo real. Foi então que Marcelinho, o mais novo dos quatro, que parecia deslocado e mantinha um olhar ansioso, falou com cautela para Wellington. Aí, mano Wellington, acho melhor a gente deixar quieto e vazar, não? Não precisa aumentar o problema. Essa mulher tem algo muito esquisito. A voz de Marcelinho tremia levemente. Ele havia sentido um instinto animal de perigo no olhar de Camila. Mas Wellington não deu a mínima para as palavras de Marcelinho. Cala a boca, Marcelinho, fica na sua. Tá com medinho de mulher agora? Hoje a gente vai educar essa desgraçada direito. Os olhos de Wellington já estavam cheios de loucura. Ele tirou do bolso um canivete borboleta que reluziu à luz do sol. Pois é, tia, você devia ter escutado quando a gente falou numa boa. Agora é tarde para chorar. Hoje você vai passar um tempo muito divertido com a gente. A gente te leva até o topo da Pedra do Sino de um jeito muito especial. Claro que não vai ser de graça. Vai ter que pagar com o corpo. Ao ver o sorriso cruel de Wellington e a lâmina reluzente, Camila suspirou profundamente. Ela percebeu que qualquer diálogo seria inútil a partir dali. Aqueles não eram oponentes com os quais a linguagem humana funcionaria. A única forma era usar a linguagem das feras, ou seja, força absoluta, para fazê-los perceber o quão estúpidos e insignificantes eles eram. A dor no tornozelo latejou mais uma vez, mas seu espírito de luta ardia intensamente como uma fornalha. Autodefesa. Sem força excessiva, mas o suficiente para incapacitá-los de forma incontestável e garantir que nunca mais causem esse tipo de mal. Em uma fração de segundo, a mente dela analisou a situação e traçou a melhor estratégia. Eram 4 adversários. A maioria não passava de amadores indisciplinados, mas a superioridade numérica estava a favor deles, e um estava armado com uma faca. O segredo era neutralizar simultaneamente o líder, Wellington, e o homem armado. Por causa da torção no tornozelo, seria difícil executar os chutes altos acrobáticos de sempre, mas ela tinha uma infinidade de outras armas à disposição. Vocês vão se arrepender profundamente disso. Até os ossos, murmurou Camila. Essas palavras, como a calmaria antes da tempestade, instalaram uma ansiedade inexplicável nos marginais. Instintivamente, eles fecharam o cerco ao redor de Camila. Engole essa e vai fazer turismo no inferno, sua cadela louca. Com um rugido bestial, Wellington avançou furiosamente, mirando o abdômen de Camila com a mão que segurava o canivete.
Seus olhos transbordavam a loucura de alguém que já havia perdido a razão, e a ponta da lâmina refletia o brilho do sol misturado com pura intenção assassina. Era um ataque amador e desajeitado, mas o ímpeto violento seria suficiente para paralisar qualquer pessoa comum de pavor. No entanto, a capitã Camila Silva não era uma pessoa comum. Ela era um membro de elite das Forças Especiais do Brasil, forjada ao sobreviver a inúmeras situações de quase morte. Antes mesmo que o braço de Wellington se esticasse pela metade, o corpo de Camila moveu-se explosivamente, como uma mola comprimida que de repente é solta. Em vez de esquivar do ataque, ela ignorou momentaneamente a dor no tornozelo e mergulhou rapidamente como um raio para dentro da guarda dele. Simultaneamente sua mão esquerda moveu-se como uma criatura viva, agarrando o pulso armado de Wellington de forma precisa e devastadora, como uma prensa de aço, enquanto sua mão direita formava uma lâmina de faca implacável, atingindo instantaneamente o nervo mais vulnerável na parte interna do cotovelo dele. Argue! Um grito terrível e excruciante, difícil de acreditar que viesse de um ser humano, escapou da boca de Wellington. A dor aguda de um pulso quase sendo quebrado, combinada com uma dormência violenta que atravessou todo o seu braço como um choque elétrico de alta tensão, o dominou. A força em sua mão sumiu, e o canivete caiu no chão rochoso com um tinido estridente. Camila não perdeu aquele breve instante. Torceu o pulso de Wellington com força suficiente para fraturá-lo e forçou o corpo dele a girar em 180 graus. Em um piscar de olhos, Wellington estava completamente indefeso, com as costas e a nuca expostas para ela. Camila imediatamente o envolveu em um mata-leão brutal com o braço esquerdo, usando o corpo maciço dele como um escudo humano enquanto se virava para encarar os outros 3 arruaceiros. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos, em menos de um segundo. Os marginais ficaram boquiabertos, paralisados pela cena inacreditável que havia se desenrolado bem diante de seus olhos. Que vocês estão parados aí? Puxa essa maluca e salva o Wellington. Robson, em extremo pânico com a reversão implacável da situação, gritou com uma voz esganiçada. No entanto, com o líder feito refém e sufocando, os outros marginais hesitaram, recuando em confusão, incapazes de avançar precipitadamente. A arrogância e a zombaria que eles exibiam momentos antes desapareceram de seus rostos, dando lugar ao terror instintivo e a um choque indescritível. A enorme disparidade entre a estupidez de zombar de uma mulher que parecia mancar e a realidade brutal diante deles deixou seus cérebros vazios e em pane. Se vocês se ajoelharem agora mesmo, pedirem perdão, limparem todo esse lixo imundo e sumirem daqui, vou deixar que desçam a montanha com pelo menos seus braços e pernas no lugar, disse Camila em uma voz baixa, gélida, e infinitamente mais aterrorizante que qualquer grito, mantendo o braço firmemente ao redor do pescoço de Wellington. Seus olhos não mostravam a menor hesitação, eram afiados e implacáveis, como os de um falcão encarando a presa sob suas garras. Não fode. A gente vai passar vergonha para uma mulherzinha? Aí Wellington, você tá bem? Robson gritou, forçando uma pose de valentão para mascarar seu pânico, mas sua voz tremia como a de um cabrito acovardado. Cough! Robson, socorro! Essa mulher é o demônio! Wellington, sendo estrangulado pelos braços de aço de Camila, gemia de agonia e mal conseguia cuspir as palavras. Seu rosto já estava roxo pela falta de oxigênio, prestes a explodir a qualquer segundo. Os globos oculares estavam injetados de sangue, quase saltando das órbitas. Muito bem. Vocês mesmos estão cavando a própria cova. Vão se arrepender. Camila usou Wellington como escudo e começou a caminhar devagar, mas de forma imponente como a morte na direção de Robson. Os outros tentaram cercá-la, mas a presença de Wellington como refém os impedia de atacar de forma agressiva, apenas trocavam olhares nervosos. Larga ele, seus merdas, ataca a mulher e esquece o Wellington. Não conseguem dar conta de uma mina? Robson, perdendo a razão, berrava histericamente, mas já era tarde demais. Camila já estava a poucos passos de distância dele. De repente, ela empurrou o corpo gigantesco de Wellington com força brutal, arremessando-o diretamente contra Robson. Ag! Robson foi derrubado de costas ao trombar com o corpo arremessado de Wellington. Quase simultaneamente, Camila disparou como um projétil e desferiu uma cotovelada precisa e demolidora bem no estômago desprotegido de Robson. Ung!
Os olhos de Robson reviraram, brancos, enquanto uma dor paralisante que roubava o ar destruiu seu corpo. Ele sequer conseguiu gritar, apenas desabou no chão, debatendo braços e pernas como um sapo esmagado. Camila não parou por aí. Assim que confirmou que Robson estava no chão, ela girou rapidamente o corpo para baixo e mergulhou sob a guarda de montanha, o grandalhão que estava mais perto, aplicando 2 joelhadas consecutivas e esmagadoras na parte interna de suas coxas. Gá! O rosto de montanha contorceu-se com uma dor indescritível e ele despencou no chão, inútil. Camila, ágil como um leopardo, já saltava em direção a Marcelinho, o último que restava em pé. A partir daí foi um massacre unilateral e implacável, literalmente o momento da verdadeira reeducação. Como um caçador experiente encurralando a presa, Camila derrubou um por um, de forma rápida e sistemática. Seus movimentos não tinham nenhum excesso, eram concisos e mortais. Cada ataque visava cirurgicamente os pontos mais vulneráveis do corpo humano. Devido à dor no tornozelo, ela absteve-se de chutes altos, mas rasteiras baixas e ataques com os joelhos continuavam fatais. Punhos, cotovelos, joelhos, seu corpo inteiro era uma máquina de destruição em si. A gangue podia ter vantagem numérica, mas eles não eram páreos para a operadora de elite das forças especiais que havia refinado suas habilidades para combate mortal. Os socos e chutes amadores enfurecidos deles golpeavam o vento diante da agilidade fantasmagórica e dos padrões de ataque imprevisíveis de Camila. Logo em seguida, eles caíam como folhas secas ao vento sob os contra-ataques cirúrgicos dela, que explorava cada brecha na defesa deles. Um deles, em pânico total, tropeçou para trás e chutou uma pilha de pedras próxima. Com o estrondo, pedras rolaram morro abaixo, gerando caos por uma fração de segundo. Camila não desperdiçou aquele breve instante de confusão. Ela o usou a seu favor, empurrando um deles para a trilha de pedras soltas, enquanto saltava na direção oposta para enfrentar simultaneamente os outros 2. Aquele que tropeçou não se machucou gravemente, mas perdeu completamente o desejo de lutar pelo terror esmagador e sentou-se no chão, choramingando. Ai, meu braço! Minha perna! Ai, pelo amor de Deus, me ajuda! Eu vou morrer! Socorro! Gritos excruciantes e lamentos ecoavam dolorosamente na pacífica trilha da Serra dos Órgãos. Aqueles arruaceiros arrogantes que há instantes zombavam e ameaçavam Camila, agora gritavam desesperados, tentando fugir antes do outro pelo medo absoluto que sentiam. Mas Camila bloqueou inteligentemente todas as rotas de fuga, abatendo um por um com a intenção clara de não deixar ninguém escapar. As exuberantes camisas floridas estavam agora manchadas de poeira da trilha e esfarrapadas, e as cabeças raspadas de alguns sangravam, misturando-se ao suor frio. Em menos de 3 minutos, o orgulhoso quarteto das camisas floridas estava todo esparramado no chão, retorcendo-se de agonia em um emaranhado de corpos irreconhecíveis. 2 deles estavam totalmente inconscientes, e os outros 2, com braços fraturados ou contusões severas, mal conseguiam se mover. O único que permanecia ileso era Marcelinho, que havia recuado por covardia no começo da briga e apenas assistia atônito, como se preso em um pesadelo brutal. Seu rosto estava branco como papel, não havia sequer uma gota de sangue em suas bochechas. Camila, respirando pesadamente, olhou ao redor. Gotas grossas de suor se formavam em sua testa, mas a expressão continuava fria como gelo. Agindo como se nada tivesse acontecido, ela pegou um único toco de cigarro que estava caído no chão. A dor no tornozelo torcido agora agulhava severamente seus nervos, mas ela não tinha tempo sequer para se importar com isso. O olhar permanecia tão afiado quanto antes. Muito bem, agora é hora de vocês limparem toda a sujeira que fizeram aqui, até não sobrar uma única partícula de poeira. Camila proferiu sua ordem gélida aos arruaceiros que rolavam e gemiam no chão. A voz dela não trazia o menor pingo de emoção, mas soou tão pesada quanto o julgamento final do ceifador com o poder de decidir quem viveria e quem morreria ali. Gemendo de dor, a gangue se assustou e tentou se levantar por instinto de sobrevivência, mas a maioria estava com os corpos incapacitados. Um com um braço inútil, o outro com uma perna torcida em um ângulo macabro, outro sentindo tanta agonia que nem sequer conseguia gritar direito. Quase ninguém tinha uma parte do corpo que não latejasse. Nos olhos deles, não existia mais nem sombra da zombaria de antes.
Restava apenas o terror primal, respeito assombroso e um remorso avassalador pela própria ignorância. Eles finalmente e dolorosamente compreenderam que a mulher em quem tocaram não era uma mera vítima, era uma entidade aterrorizante que superava a barreira humana. Não conseguem se mover? Então deixe-me ajudar de forma bem gentil. Camila se aproximou de Robson, que parecia menos ferido mas tremia violentamente de pavor, e agarrou impiedosamente o cabelo dele, forçando-o a ficar de pé. Dominado pelo mais puro terror, Robson implorou entre soluços: perdão. Nós pecamos contra Deus. Por favor, só não me mata. Eu faço qualquer coisa que a senhora mandar. Camila sequer piscou. A montanha sagrada que vocês imundos sujaram, vocês mesmos irão limpar, nem que eu tenha que limpar com o sangue e a poeira de seus próprios corpos. Camila praticamente arrastou Robson para onde o lixo estava espalhado e jogou um saco de lixo preto gigante no peito dele. Junta tudo, sem faltar um só. E com os outros não foi diferente. Dependendo do nível das lesões, Camila separou aqueles que ainda conseguiam se mexer 1 milímetro que fosse, forçando-os a catar o lixo. Contorcendo-se de dor, sufocados pelo olhar assassino e a presença opressiva de Camila, eles obedeceram sem dar um pio, apenas fazendo o que lhes era mandado. Wellington, o primeiro a ser abatido, já havia recuperado a consciência, mas sendo mais machucado, tremia como vara verde. Quando seus olhos se encontraram com os de Camila, ele rapidamente abaixou a cabeça. Toda sua coragem tola e idiotice de puxar um canivete passaram por sua mente como um filme trágico. Ele acreditava ser um milagre divino ainda estar vivo naquele momento. Montanha, com o braço fraturado, usou a mão boa para recolher o lixo. Robson, que ainda sentia o impacto devastador no estômago, recolhia as guimbas de cigarro engatinhando, suportando uma dor agonizante a cada respiração. As camisas floridas ostensivas agora não passavam de trapos sujos de sangue e poeira da trilha. Foi então que o único ileso, Marcelinho, aproximou-se timidamente de Camila, caiu de joelhos e abaixou a cabeça até o chão. Me perdoe. Nós fizemos coisas que merecem o castigo divino. Eu mesmo vou limpar tudo isso na frente dos outros. Por favor, tenha piedade de nós. A voz dele tremia muito, mas, diferente dos outros, havia um sinal de remorso sincero e profundo em seu tom e em seus olhos. Camila olhou para Marcelinho em silêncio por um longo tempo. No olhar dele, não viu medo forjado nem a astúcia de quem apenas quer fugir das consequências, mas sim um desespero e um arrependimento genuíno. A operação monumental de limpeza no Parque Nacional, que parecia um inferno na terra para eles, arrastou-se por quase 1 hora. Apoiando uns aos outros quase engatinhando, eles recolheram guimbas de cigarro, sacos de lixo, garrafas, e até procuraram e juntaram os galhos de árvore quebrados e apagaram as marcas do caldo de miojo jogado. Camila ficou parada ali até que tudo estivesse perfeitamente limpo, vigiando-os com o olhar afiado de um carcereiro linha dura, sem relaxar a postura por um único segundo. O tornozelo lesionado dela já estava inchado como a pata de um elefante, mas ela não demonstrou sinal de fraqueza. Ao contrário, a dor parecia deixar sua mente ainda mais focada. Quando finalmente o lugar estava limpo, até mais limpo do que antes deles chegarem, Camila os reuniu e os fez ajoelhar-se em fila. Escutem bem, vocês só saem vivos daqui porque seus antepassados devem ter rezado muito por vocês. Se eu não estivesse a paisana agora, ou se não tivesse testemunhado o que fizeram com aquele montanhista decente mais cedo, garanto que pelo menos uns 2 de vocês não desceriam essa serra com vida hoje. O tom baixo e carregado de intenção letal de Camila fez com que os marginais parassem até de engolir saliva, em absoluto pavor. O fato de ela ser militar, e saber detalhadamente das infrações que eles haviam cometido, trouxe a eles um impacto de desespero ainda maior. E a intuição assustadora de que ela não era um militar qualquer fez o sangue gelar em suas espinhas. Por causa do câncer da sociedade que vocês representam, milhões de jovens decentes, honestos e trabalhadores no país inteiro acabam sendo julgados juntos. Se querem tanto testar a força bruta de vocês, deviam usar isso de forma justa em um tatame, ou melhor ainda, pegar essa energia da juventude e fazer algo de produtivo para o nosso país e nossa sociedade. Alguma vez na vida chegaram a catar papelão na rua para dar um mísero trocado aos pais de vocês? Ficar andando por aí de dia, incomodando cidadãos de bem.
assediando e ameaçando uma mulher só porque ela está sozinha. É esse o caminho do macho alfa de vocês? É essa a liberdade que vocês acham que a juventude tem? Até um cachorro riria de vocês. Deviam ter muita vergonha na cara. A voz de Camila ecoou como um trovão, aumentando de volume, carregando não só uma raiva genuína, mas também um profundo lamento pela realidade sombria que assola o país. Como os pais que deram a vida para criar vocês se sentiriam? Se vissem que vocês levam uma vida suja e nojenta dessas, eles chorariam lágrimas de sangue. Vocês alguma vez já pararam para pensar no coração deles? Não tem pena de jogar a própria juventude fora? Qual a vantagem de encher o corpo inteiro de rabiscos mal feitos e andar com essas camisas floridas bregas? Por dentro vocês são ocos. Têm uma pedra no lugar do cérebro e agem pior do que animais selvagens. Vocês são, literalmente, pragas e lixos humanos que só apodrecem o nosso país. Sua repreensão incisiva e impiedosa foi cravada no peito daqueles marginais como um ferro em brasa, deixando marcas dolorosas. Em outras circunstâncias, palavras como aquelas entrariam por um ouvido e sairiam pelo outro, sendo apenas mais um sermão de coroa. Porém, totalmente destruídos e humilhados pelo poder absoluto e o medo da morte, cada sílaba vinda dela cravava em suas almas mais profundamente que a dor física que sentiam. Principalmente quando a palavra paz foi mencionada, alguns deles não aguentaram, abaixaram as cabeças e choraram em silêncio. Um dia todos ali foram os filhos preciosos de alguém, rapazes que talvez sonhassem com a felicidade pura e simples. Vocês vão lembrar da humilhação, do terror e da lição que aprenderam até a medula hoje. Para o resto de suas vidas. Nunca esqueçam disso. E não se atrevam a arruinar as vidas de vocês mesmos e das pessoas ao redor fazendo essas idiotices repulsivas. Se eu ficar sabendo que cometeram crimes ou machucaram qualquer inocente, especialmente os mais fracos ou mulheres, da próxima vez não vai terminar tão suave. Eu irei até o fim do mundo para caçá-los e garantir que paguem o preço mais devastador e excruciante que podem sequer imaginar nas suas vidas. Guardem bem as minhas palavras. O aviso final de Camila não era apenas uma ameaça, soava como uma maldição absoluta. O olhar dela era mortalmente sincero, e a determinação refletida nele era inabalável. Os arruaceiros sentiram os pelos do corpo se arrepiarem e mal conseguiam respirar devido ao medo avassalador. Entenderam? Quando o grito retumbante de Camila ecoou fortemente pelas montanhas da Serra dos Órgãos como o rugido de um leão, a gangue inteira, como se tivessem combinado, respondeu em coro, quase em um choro histérico: "Sim, senhora. Nunca mais vamos esquecer." As vozes tremiam muito e encolhiam-se covardemente, mas no fundo, soavam carregadas de uma reverência recém-nascida e um juramento gravado a fogo nas próprias almas. Ótimo! Agora sumam da minha frente. E garantam que insetos miseráveis como vocês não ousem profanar a majestosa beleza deste parque nacional novamente. Quando Camila acenou com a cabeça para que partissem, ostentando um olhar de nojo, os delinquentes, quase por milagre, tentaram correr desesperadamente morro abaixo, mancando e amparando uns aos outros em pânico absoluto. A figura que eles faziam enquanto escapavam era patética. Toda a arrogância que ostentavam poucos minutos atrás havia se pulverizado. Somente depois de certificar-se de que eles haviam desaparecido de vista, Camila finalmente soltou um suspiro profundo e aliviado que parecia esvaziar a alma. Toda a tensão que mantivera seus músculos rígidos até então desapareceu de uma vez, substituída por um tsunami de exaustão extrema. O tornozelo, tão inchado que as sensações quase haviam desaparecido, latejava brutalmente perfurando seus nervos. Mas, de modo estranho, seu coração sentia uma leveza e purificação inexplicáveis. A sensação de ter feito o que devia ser feito e a minúscula esperança de ter plantado uma pequenina semente de mudança naqueles rapazes tolos a consolavam. Ela pegou um galho forte caído ali perto para servir de moleta e começou a descer a montanha mancando lentamente. O sol da tarde na Serra dos Órgãos permanecia deslumbrante, mas seus passos eram os mais dolorosos do mundo. Após aquele encontro estranho e aterrorizante próximo à Pedra do Sino, um furacão de proporções geológicas atingiu as vidas de Wellington e sua trupe do funk, de camisa florida. Durante o primeiro mês inteiro eles não conseguiam sair do choque psicológico e físico provocado pela capitã Camila Silva.
Todas as noites, a imagem de Camila os aterrorizava em seus pesadelos, e se andassem pela rua e avistassem qualquer mulher com cabelo curto e ombros largos, encolhiam os ombros instintivamente e olhavam amedrontados ao redor. Especialmente o olhar penetrante de Camila, parecendo ler a alma, ficou cravado permanentemente no cérebro deles como um estigma brutal que não desaparecia. Para Wellington, quanto mais lembrava do ocorrido, mais se envolvia num emaranhado incontrolável de profunda humilhação e sentimentos mistos. O fato de 4 deles, marmanjos crescidos, terem sido humilhados e espancados por uma única mulher, que ainda por cima estava lesionada, destruiu totalmente o frágil orgulho que ele mantinha. No entanto, a fúria esmagadora e o controle divino sobre si que ela demonstrou. Seguidos pelas palavras como facadas incandescentes no peito. Usem a juventude de vocês por algo bom. Sua mãe choraria lágrimas de sangue vendo isso. Cada sílaba era como ferro quente tatuando seu espírito. Wellington, pela primeira vez na vida, passou a refletir amargamente sobre a própria existência. Caminhar pelo bairro bancando o malandro opressor lhe rendia o quê? O que era verdadeira força? Ele acordou tragicamente para o fato de que vivia chafurdando numa autossatisfação violenta, vazia e miserável. Cerca de um mês após o incidente, Wellington parou de vaguear pela rua para causar problemas. Ele vendeu os cordões de prata baratos e o anel falsificado que ostentava no dedo. Embora ainda não tivesse como apagar as tatuagens horrendas espalhadas pelo corpo, começou a usar blusas de manga comprida mesmo no calor infernal do verão do Rio para escondê-las. Raspou aquele cabelo bizarro na régua para um corte militar básico. O resto do grupo tomou o mesmo caminho. Aquele dia no parque tornou-se um tabu proibido de ser mencionado, mas foi, sem sombra de dúvidas, a catálise suprema para uma transformação total e verdadeira em suas vidas. Certa noite, Wellington observava atentamente a vitrine de uma antiga e gasta academia de boxe no seu bairro. Olhando para os jovens ensopados de suor batendo num saco de pancadas desgastados sob a gritaria firme de um instrutor grisalho, ele hesitou por um bom tempo, antes de empurrar a enferrujada porta de ferro. Em uma das paredes, uma placa velha pendurada dizia: "A paciência é amarga, mas seu fruto é doce." Robson, que outrora era o cara debochado do grupo, trabalhava até tarde carregando pesados sacos de cimento numa construção perto de casa. Era um trabalho braçal pesado que antigamente ele julgaria impensável. A experiência lhe trouxe um profundo trauma, mas forçou nele uma direção sincera. O antigo marginal enxergaria reportagens sobre soldados ou policiais de elite operando com devoção, e isso misteriosamente batia no fundo de sua alma, inspirando respeito. Claro, ele sabia que não viraria um herói épico de uma hora para outra, mas não aceitaria mais ser um refúgio humano. Trabalharia de forma limpa, jurou a si mesmo em meio ao suor. Marcelinho, aquele que sentirá arrependimento genuíno mais rápido, rompeu totalmente com os amigos de imediato. Voltou a frequentar a humilde oficina mecânica do seu pai e começou a aprender o ofício do zero. Coberto de graxa no macacão azul, suando litros em frente a um motor superaquecido, ele sentiu de verdade pela primeira vez na vida o que era viver, conhecendo o valor honrado do suor limpo de um dia de trabalho. Aos finais de semana, voluntariava-se consertando coisas na casa de idosos do bairro. Já não se via a ansiedade nos olhos dele, dava lugar a uma sutil e pura dignidade. Montanha, o brutamontes do bando, que quebrou o braço naquele dia fatídico, jurou nunca mais usar os punhos com propósitos violentos. Com alguma habilidade natural, passou a trabalhar como aprendiz de marceneiro no seu bairro, esculpindo com mãos gigantescas a delicadeza de belos móveis de madeira. Claro, eles não se tornaram perfeitos cidadãos modelos de forma mágica ou viraram monges celestiais da noite para o dia. Contudo, aquele encontro brutalmente surreal, trágico e abençoado na Serra dos Órgãos proporcionou uma guinada dramática e inegável na escuridão vazia em que viviam. Pela primeira vez na vida, questionaram ferozmente o que seria a força real e como poderiam ser úteis. Quase 2 anos inteiros se passaram. Numa claríssima e serena manhã ensolarada, a capitã Camila Silva fazia seu solitário e costumeiro treino pela Serra dos Órgãos. O tornozelo estava recuperado há séculos, e seus passos eram majestosos e leves como os de uma pantera. Passando pelos rochedos altos perto do cume da Pedra do Sino, enquanto bebia água para tomar fôlego, um detalhe chamou subitamente a sua atenção.
Um grupo focado de jovens apanhava incansavelmente lixos espalhados no mato e panfletava sobre conscientização ambiental para outros trilheiros. Todos eles usavam coletes azuis nas costas com a inscrição: Juventude Voluntária dos Amantes da Serra dos Órgãos. E ali no centro absoluto desse grupo de voluntários orgulhosos, longe de qualquer resquício grosseiro daquele delinquente, um rapaz alto, firme e maduro orientava tudo: era Wellington. Ele se curvando pacientemente no chão de pedra para pegar pontas de cigarro, dava incentivos amigáveis a outros membros com o rosto banhado no puro e radiante suor do trabalho duro. Camila os olhou longamente e em absoluto silêncio. Um calor reconfortante invadiu misteriosamente todo o seu peito. Wellington, sem querer, ergueu o rosto e cruzou com os olhos de Camila sentada na rocha, a metros dali. Em um décimo de segundo, o rosto do rapaz demonstrou uma explosão de emoções colidindo em espanto, vergonha e choque de memórias vívidas. Imediatamente disfarçando de modo imperceptível para os demais amigos, Wellington virou o corpo lentamente em direção a Camila e realizou uma profunda, demorada e silenciosa reverência. Era um perdão honesto. Uma admiração esmagadora. Uma gratidão pura não explicada em palavras, apenas vinda diretamente de sua alma. Camila observou atentamente. E sutilmente exibindo o indício minúsculo e inconfundível do mais belo e quente sorriso da terra, ela acenou devagar em aprovação com a cabeça uma única vez. Agindo novamente de forma casual, ela pegou a mochila, arrumou a postura e desceu em direção ao seu próximo passo nas montanhas. Havia no canto dos lábios daquela capitã uma genuína realização que transcendia orgulho e vitória em combate de rua. A maior vitória possível talvez nem sempre seja a humilhação do inimigo fraco com punhos pesados de guerra. Talvez seja ter garantido a força exata de propulsão que destrói correntes velhas de almas perversas, levando-as à própria purificação de modo permanente. A capitã Camila Silva efetuou isso de modo dramático e magistral sem saber. Essa energia transformadora expandia-se pelas nuvens limpas da Serra dos Órgãos, para todo o Brasil na frescura do vento, tirando os jovens perdidos de caminhos podres e transformando tudo em um inigualável ar limpo. As árvores da Serra dos Órgãos daquela manhã pareciam verdes, fortes e belíssimas como nunca